Um, dois, três. Não, para mim eu volto alegre porque eu estou de casa já. Mas para Jesus merece ser melhor. Um, dois, três. Sente. Glória a Deus. Diga para alguém que está do lado que o barulho que você quer ouvir é línguas estranhas, aleluia e glória a Deus. E nada mais. Amém? Glória a Deus. Amados, empreste os seus ouvidos alguns minutos para ouvir uma palavra que Deus tem para nós ao estudar o tema desta festividade. Logo, eu fico feliz. Por que eu fico feliz? Há 3 mensagens que precisam ser resgatadas nessa última hora. Quantas mensagens? Eu disse 3 mensagens que precisam ser resgatadas nessa última hora. Por que precisa ser resgatada? Foi o que fez a Assembleia de Deus crescer, foi o que fez a Assembleia de Deus avançar, foi o que fez a Assembleia de Deus ser o que é hoje. Qual é essas mensagens? Cruz, Pentecoste e arrebatamento. Não tinha tanto efeito nos congressos anos atrás. As mensagens eram cruz, Pentecoste e arrebatamento. E essas 3 mensagens foram trocadas por palavras de alta ajuda, por palavras de efeito, de psicologia, de coaching, e outras palavras que trocaram. E por isso o reflexo da igreja atual está indo de uma maneira que precisa voltar depressa para a sua origem. Quando eu estudo Mateus capítulo 24, a partir do verso 1 ao verso 14, logo eu entendo que sempre teve um grupo de pessoas preocupados com o fim. Sempre, eu vou repetir, tinha grupo de pessoas preocupados com o fim. Aqui no texto estão os apóstolos, estão os discípulos reunidos no Monte das Oliveiras. Apesar que Jesus, no seu sermão, ele sempre frisou a respeito deste dia. Jesus, nas suas palavras de ensino, ele sempre ministrou aos ouvidos dos ouvintes que ele ouvia a palavra do fim. Mas o discípulo chega para Jesus no versículo 3 e pergunta particular. Eles estão particular com ele, somente eles no Monte das Oliveiras, e pergunta para o mestre: mestre, quando acontecerão estas coisas? E que sinais, mestre, haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Olha, que Jesus vai trazer alguns sinais ou algumas informações para eles a respeito do fim. E ele começa no versículo 4, Jesus respondendo, dizendo: acautelai-vos, porque para que ninguém vos engane. Observe que Jesus já estava presenciando o futuro da igreja, que muito engano seria instalado na igreja no século 21. Por isso ele está dizendo: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. O verso 5, porque ele está dizendo isso? Olha para o verso 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
daquelas que já não é mais novidade. Quem não assistiu anos atrás, um indivíduo que apareceu no SBT, e ali com o Ratinho, dizendo ele ser Jesus, e Ratinho interrogava ele, e ele dizia que era Jesus. E Ratinho começa agora com Maquito fazer algumas interrogações a ele e algumas perguntas. E Ratinho vai dizer: tá bom, logo que você é Jesus, eu preciso que algumas coisas aconteçam aqui hoje. E qual é? Eu quero que você dê vista ao cego de nascença. Ele batia no peito e está dizendo: pode trazer, que Jeová está presente aqui no SBT para fazer o milagre. Aí Ratinho: tá bom, vai chegar já já. Eu quero que você faça um cadeirante levantar da cadeira de roda. E ele afirmava: deixa comigo. Aí Ratinho: tá bom, um grupo vai chegar aqui e você vai orar e todos serão batizados com o Espírito Santo. Ele riu e disse que era a especialidade dele, era batizar pessoas com o Espírito Santo. Aí Ratinho falou: agora tem uma coisa, Maquito, pega a espada, nós vamos lhe matar agora e vamos lhe enterrar, e no terceiro dia nós queremos ver se você vai ressuscitar. Ele saiu do SBT com mais de 1000, porque ele não tinha capacidade de ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Pegou a visão. Isso é obra do engano. E o que me chama a atenção, dobre atenção na introdução, porque tinha um grupo de pessoas muito grande seguindo ele para onde ele ia. O engano tem permanecido na vida de muitos, mas no verso 6 Jesus começa dizendo: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Sim, quem não tem o conhecimento, em 1914 a 1918 houve a Primeira Guerra Mundial. Houve a Primeira Guerra Mundial em 1914 a 1918. E por que não falar das guerras de portes menores que aconteceu? Chegando em 1039, acontece a 1945, acontece a Segunda Guerra Mundial. E isso vem guerra após guerra, de lá para cá. Não é para assustar, isso é sinais do fim que Jesus falou na boca do profeta Ezequiel. Verso 7: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho e filho contra pai. Jesus continua dizendo que haverá terremotos, haverá fome, haverá peste, que eu falei ontem na cruzada. Enfim, ele vai dando sinais da vinda dele e do fim do mundo. Mas quando chega no versículo 12, ele vai trazer uma palavra aonde eu quero iniciar a minha mensagem aqui esta noite. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Ele está dizendo que a frieza espiritual tem tomado conta. E por que não melhorar? Não é frieza espiritual, oxalá se fosse frio ou quente, mas como é morno, diz Jesus para a igreja de Laodiceia: vomitarei da minha boca. Se fosse frio, estava até bom, mas a igreja do século 21 está sendo a igreja morna. E diante desse tema, eu trago uma mensagem para vós outros que me ouvem: os desafios que a igreja enfrenta no tempo do fim. Olha para quem está do lado e diga para quem está do lado: os desafios que a igreja enfrenta no tempo do fim. Deste lado aqui, por favor, levante as mãos. Só os crentes que são batizados com o Espírito Santo, só os que são batizados com o Espírito Santo. Olha aí, Caleb, tem muita gente, olha aí, tem muita gente
cima. Desse lado aqui, os crentes que são batizados com o Espírito Santo, jogue a mão para cima. Olha aí a quantidade que precisa ainda acontecer. Deus abençoe. Pode levantar a mão. Quando eu olho para essa realidade, eu começo a pensar o quanto que a igreja Assembleia de Deus tem perdido nesta última hora. Essa igreja nunca precisou de estrela para Jesus batizar com o Espírito Santo. Esta igreja nunca precisou de pregador itinerante para Jesus batizar com o Espírito Santo. Esta igreja nunca precisou de doutor para Jesus batizar com o Espírito Santo. Esta igreja, Jesus batizava com o Espírito Santo nos congressos, e quem eram os pregadores e quem eram os cantores era conhecida a famosa irmã do coque. Tem elas aqui ainda da igreja? Deixa eu ver se tem elas aqui ainda? Era conhecida a famosa irmã do coque. Não tinha teologia, não tinha um português polido, mas pegava o microfone. Ela tinha uma coisa, e a coisa que elas tinham é o que o primeiro desafio que a igreja está enfrentando nessa última hora. E qual é o primeiro desafio, pastor? Segure que eu vou falar já. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Olha para quem está do lado e diga assim: nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Eu vou repetir, que você precisa entender o primeiro desafio. A igreja está vivendo um tempo de apostasia. A apostasia tem crescido e tem sido visível nas igrejas do tempo atual. Quando eu falo de apostasia, Caleb, eu preciso destacar 3 apostasias para dizer o primeiro desafio que a igreja está enfrentando. Qual é a primeira apostasia que a igreja está enfrentando? Apostasia moral. Eu falo para alguns companheiros obreiros: se este evangelho não tivesse dono, se esse evangelho não tivesse pautado em Mateus 16, a partir do versículo 13 ao versículo 19, esse evangelho ele já tinha se sucumbido, ele já tinha acabado, porque Jesus, chegando nas terras de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizeis os homens? Eu sou seus filhos do homem. E uns estão dizendo: tu és João Batista. Outros estão dizendo: tu és Elias. Outros estão dizendo: tu és um dos profetas. Ele vira para Pedro e diz assim: e vós, o que diz que eu sou? Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vira para Pedro e diz: bem-aventurado és Simão Barjona, que não foi a carne e nem o sangue que te revelou. Por isso eu te digo: tu és fragmento de pedra, eu sou a rocha, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalece. Não prevalece. A apostasia moral está destruindo a credibilidade de muita igreja na terra. Porque quando eu abro a internet, eu vejo escândalo com o nome de bispo. Quando eu abro a internet, eu vejo escândalo com o nome de pastor. Quando eu abro a internet, eu vejo escândalo com o nome de cantores. Quando eu abro a internet, eu vejo escândalo com o nome de convenção. E por que não falar a nossa igreja mãe em Belém do Pará, aonde recebeu o peso do Pentecoste? Para minha tristeza, esta semana eu abri a internet e no centro de cultura foi vendido, ou por que não dizer, foi locado para uma festa mundana que está bombardeando na internet aí. E o que é isso, pastor? Apostasia moral. Apostasia moral. Mas eu quero seguir. Segunda apostasia, apostasia espiritual. Eu quero. É o tempo mais difícil que está tendo para se pastorear. É o tempo que nós estamos vivendo, porque há uma apostasia espiritual. Por até no congresso
coração e eu vim pregar para uma igreja viva. E eu quero saber se tem esta igreja comigo aqui. Já chegou aqui? Deixa eu ver. Terceira apostasia: moral, espiritual e religiosa. Segunda, nunca se viu tanta porta se abrindo com o nome da Assembleia de Deus, viu? Cuidado. Eu tinha uma filosofia e eu mudei. Eu falava que era melhor abrir um bar. Era melhor abrir uma igreja do que um bar. Eu mudei. É melhor abrir um bar do que certas igrejas. Porque quem está no bar está totalmente perdido. E com a palavra da verdade, sai do bar e se torna um bom crente na presença de Deus. E quem está numa igreja sendo ensinada por um engano, alimentada pelo engano, pensando que está certo, o arrebatamento vem e ele fica para a vergonha dele mesmo. Então é melhor abrir certos bar do que certas igrejas. Mas isso aí é apostasia religiosa. O indivíduo não deu certo na vida profissional. O indivíduo não deu certo agora. Ele quer um meio de sobrevivência. E o meio que ele vai achar é abrir uma porta e então usar o nome da Assembleia de Deus. Mas sabe por que isso? Foi o primeiro desafio. Olha para quem está do lado e diga assim: segura que ele vai apertar o cinto. Sabe qual é o primeiro desafio da igreja? Nós vimos a apresentação aqui hoje. Quem está lembrado aí da apresentação? Digo para alguém que está do lado: o primeiro desafio é a igreja manter a chama do Espírito Santo. Não, eu vou repetir. O primeiro desafio é a igreja manter a chama do Espírito Santo acesa na igreja. Eu pedi para levantar a mão. Quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo? Queridos, eu não sou itinerante, eu sou pregador. Eu não sou itinerante, eu prego porque me convida para me pregar. Eu sou pastor de igreja. Mas no altar não se ouve mais línguas estranhas. Eu estou assustado com isso. No altar não se ouve mais línguas estranhas. No grupo dos obreiros não se ouve mais línguas estranhas. No grupo das irmãs, as línguas estranhas são resumidas. No meio da mocidade não se ouve mais línguas estranhas. Não. E na igreja não se ouve línguas estranhas. E falar em língua não é sinais para crente, é sinais para os não crentes. Quando essa igreja falar em línguas, contagiava os que estavam fora. Tem alguém ainda com essa chama acesa no coração? Se tem, deixa eu ver. Se tem, abre a boca. Adore em línguas agora. Deixa eu ver se tem aqui alguém com a chama acesa. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa eu ver se tem alguém com a chama acesa. Porque eu vi bem. E Joel está dizendo: há de ser Caleb, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens vão ter visão e os velhos vão ter sonho. Somente os crentes que são batizados com o Espírito Santo. E a chama ainda está acesa. Porque barulho não é sinônimo de poder. Mas aonde há poder tem barulho. Deixa eu ver se tem poder aqui. Deixa eu ver se tem. Com a mão levantada em cima agora. Deixa eu ver os crentes batizados com o Espírito Santo. Sendo renovado agora. Deixa eu ver se tem. É o primeiro desafio, pastor.
está se indo, a chama está se indo, mas o pavio que fumeca não apagou ainda, o pavio que fumeca não apagou ainda. Só quem está na aviação e quer receber poder aqui nessa noite hoje, abre a boca para Deus te encher, abre a boca para Deus te encher. Cadê as irmãs do ciclo de oração que ainda estão cheias de Deus? Chegou aqui na casa. É pouco barulho para tantas vozes. É pouco barulho para tantas vozes. Vocês querem ver o que é poder? Quando a arca se levanta para o arraial do Filisteu, eles gritam: ai de nós, porque a terra está tremendo, a terra está mexendo. E o que é isso que está acontecendo? É a presença do Deus dos Hebreus que está vindo em nossa direção. Está vindo em nossa direção. Se tem presença, tem barulho. Se tem presença, tem vitória. Se tem presença, tem glória. Se tem glória, tem barulho. Se tem barulho, tem poder. Olha aí, se tem poder, tem intimidade. E se tem intimidade, a glória pega. Recebe aí, olha, pegou no grupo, cara. Já, recebe, pastor, recebe a unção, recebe igreja, ele está na casa, recebe agora. Olha aí, pegou, pega, filha, pega, não segura. Mantém, a chama acesa é da Assembleia de Deus, Quem não é batizado, sejam batizados agora. Quem não é batizado, sejam batizados agora. E quem não falou em línguas estranhas, fala pela primeira vez agora. Escute, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchendo do Espírito é um desafio do tempo do fim. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E esse desafio, olha para quem está lá e diga assim: você está perdendo a bênção, porque é promessa. Não, você não entendeu. Você está perdendo a bênção, porque é promessa. Lucas 24 e Lucas 49. Permanecei na cidade de Jerusalém, até que no alto vocês vão ser revestidos de poder. Quem fez a promessa não foi o pastor local. Quem fez a promessa não é o pregador. E quem fez a promessa, olha para cá que eu vou caminhar. É só 2 fundamentos ajeitados. Quem fez a promessa, apareceu uma voz pregando no deserto, e a voz pergunta assim: quem é você? Para que nós testificamos. Para quem mandou nos perguntar: tu és profeta? Ele disse: não sou profeta. Tu és Elias? Ele disse: também não sou Elias. E quem é vós? Eu sou apenas um eco que prepara o caminho para o que está vindo aí. Porque eu batizo com o batismo do arrependimento, mas nenhum morena após ele. E esse batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. Batiza com fogo. Batiza com fogo. Batiza com fogo. E quem é ele? Jesus de Nazaré. Ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque habita em vós e está em vós. Olha para quem sabe lá, diga assim: habitar é uma coisa, estar é outra. Habitar é uma coisa, estar é outra. Olha para um canto do olho. Se está, tem lágrima descendo. Tem. Se
está, tem poder na casa. Se está, tem movimento. Só quem realmente sente que Ele está, glorifica. Meu Deus, há uma presença no altar. Meu Deus, vai pegar. Esse negócio vai pegar. Vai, ele vai pegar. Vai. Ele deu uma ordem para um grupo de 500 pessoas. Quantas pessoas? 500 pessoas. E qual foi a ordem? Vão para o cenáculo, reúne lá, até que no alto seja revestido de poder. Eu estou falando do primeiro desafio da igreja no tempo do fim. Reúne 500 pessoas e começa a buscar, e começa a orar, e começa a falar com Deus. Ei, o primeiro dia começou gente a pegar a Bíblia, botar embaixo do braço e ir embora. O desafio é grande para você chegar no Espírito Santo. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, no oitavo dia, a igreja já estava quase vazia. No nono dia, só tinha 120 pessoas. Quantas pessoas eu disse? 120, mas acreditava na promessa. Os 120 rompiam os desafios. E aí agora? Era o dia de uma festa muito grande em Jerusalém. Tinha toda a nação reunida ali. Aí cumpre-se Atos 2, o versículo 1 ao versículo 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu paro para dizer, aonde a chama é acesa, tem unidade. Olha para ver que está dizendo, a divisão fecha o céu, a unidade abre, a unidade abre. Enquanto a divisão fecha, a unidade abre. E de repente veio do céu o som e um vento violento e impetuoso e encheu a casa onde estavam reunidos, e foi visto por ele línguas repartidas como de fogo, a composou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga para quem está do lado, a promessa é para todos, a promessa é para todos, a promessa é para todos, a promessa é para todos. Mas quem quer? Quem quer? Quem quer? Será de repente, será de repente. De repente Deus vai tomar a tua boca, a língua vai crescer e tu vai falar em língua dos anjos. Eu estou sentindo liberdade. O primeiro desafio é manter a chama acesa. Nós vimos a apresentação aqui. 5 deixou apagar, mas 5 manteve a chama acesa. Olha para alguém que está do lado e diga assim: tu vai deixar apagar ou vai manter acesa? Não. Vai deixar apagar ou vai manter acesa? Vai. Ei, quem mantém a chama acesa é conhecido. E aí eu falo o segundo desafio, faça a conclusão e oro por vocês. Qual é o segundo desafio? Está aqui primeiro, manter a chama acesa. O segundo desafio, manter o amor aquecido na congregação. Aí você vai olhar e falar assim: se não conseguiu manter o primeiro, está longe de manter o segundo. Não, você não entendeu. Se não conseguiu manter o primeiro, está longe de manter o segundo. Pergunta para mim por quê. Pergunta com a voz alta. Romanos 5 e o verso 3. O amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aonde a chama está apagada, não tem amor. Aonde a chama está apagada, não tem amor. Por isso que eu vou dizer: lembra onde caísse. Lembra aonde caísse. Volta à prática das primeiras obras. Cadê os crentes que estão com o coração aquecido para receber o amor de Deus aqui nessa noite? Eu quero ver se tem. Eu quero ver se tem.
não apaga. A chama não apaga. Conclusão da mensagem. Terceiro desafio: manter a pureza da igreja. Da igreja. Ouvi bem, pastor. Manter a pureza. E se não tem Espírito Santo e não tem amor, está longe de ter pureza. Mas a ordem de Deus é: eu não vos chamei para imundícia, chamei para a santificação. E quem faz essas coisas não despreza a Deus. O Deus de paz vos santifica em tudo: espírito, alma e corpo. Esteja preparado para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todo o procedimento de viver. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém, obreiro não vai ver, pastor não vai ver, cantor não vai ver, pregador não vai ver, ninguém verá o Senhor. A cantora que cantou indo ao arrebatamento: vem cá, minha filha, vem aqui, pega o microfone aqui, que aqui eu vou concluir. Qual é o tema da mensagem? E tu, ó filho do homem, o fim vem, e o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A igreja que entendeu esses três desafios, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu quero ver se vocês receberam a chama do Espírito hoje. Glória a Deus. Cante o hino do arrebatamento aí. O hino que você cantou. Que eu quero orar. Pastor, eu vou tirar o